Se você está se sentindo cansado, sem energia, sem vontade de fazer nada, para tudo por um segundo. Porque o que eu vou te falar agora pode mudar completamente a forma como você vê esse momento da sua vida. E talvez você não esteja piorando. Talvez você esteja evoluindo, mas de um jeito que ninguém te explicou. Existe um momento na vida de toda pessoa em que tudo começa a perder o sentido. Coisas que antes te animavam não fazem mais efeito. Pessoas, conversas, lugares, tudo parece meio vazio. E aí vem o pensamento: o que está acontecendo comigo? A maioria das pessoas acredita que isso é o começo de um problema. Mas, e se isso for o começo de um despertar? Porque crescer de verdade não é confortável. Evoluir não é leve. Se transformar dói. Quando você começa a sair de uma versão antiga sua, ela luta para sobreviver. Seus hábitos antigos puxam você de volta. Seus pensamentos antigos tentam te convencer. Sua zona de conforto começa a gritar. E isso gera um conflito interno. Um cansaço que não é físico, é emocional. E é aqui que muita gente se perde, porque ao invés de entender o processo, acha que está quebrando. Mas presta atenção nisso. Você não está quebrando. Você está deixando de ser quem não é mais. Só que ninguém ensina como lidar com essa fase. E aí, você tenta continuar vivendo da mesma forma, mesmo já não sendo mais a mesma pessoa. E isso esgota. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio, de verdade, sem celular, sem distração, sem tentar fugir de si mesmo? Porque existe uma versão sua que só aparece no silêncio. A espiritualidade começa aí, não em rituais complicados, mas na capacidade de parar e se ouvir. Só que isso assusta, porque quando você para, você começa a sentir. E sentir, às vezes, dói. Mas aqui está a virada. Sentir não é o problema. Fugir do que você sente é. Quanto mais você evita, mais isso cresce dentro de você. Mais pesado fica, mais confuso tudo parece. E aos poucos, você vai se desconectando de você, da vida, do sentido. Mas essa desconexão não é o fim. Ela é um sinal, um convite para você parar de viver no automático e começar a viver com consciência. Agora vamos falar de algo que muda tudo: energia. Você não é só o que você faz. Você é o que você vibra. Se você acorda todos os dias reforçando que está perdido, se criticando, se diminuindo, sua mente entra nesse padrão. E sua vida começa a refletir isso. Mas aqui está o ponto que quase ninguém aplica. Você não muda a vida de uma vez. Você muda a direção. E isso começa em coisas pequenas, muito pequenas. Arrumar a cama, tomar um banho com presença, sair um pouco no sol, respirar fundo por alguns minutos. Isso parece simples, mas isso regula sua energia. E quando sua energia muda, sua mente acompanha. E quando sua mente muda, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, sua vida começa a mudar. É assim que a prosperidade começa, não no dinheiro, mas na forma como você se trata. Porque uma pessoa que se cuida, se respeita, se escuta, naturalmente começa a se posicionar melhor na vida. E isso abre caminhos. Mas existe algo importante aqui. Você não precisa estar bem para começar. Você pode começar cansado, confuso, sem motivação. O importante é começar. Agora imagina isso. Se você continuar exatamente como está hoje, onde você vai estar daqui a um ano? E agora imagina, se você começar hoje,
com pequenas mudanças, como sua vida pode estar daqui a um ano. Essa diferença começa hoje e não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Outro ponto importante: gratidão. Mas não aquela gratidão forçada. Gratidão real. É perceber que mesmo no meio do caos, ainda existem coisas sustentando você. E quando você começa a enxergar isso, sua mente sai do modo escassez e entra em equilíbrio. E equilíbrio gera clareza. E clareza gera direção. Agora, sobre a depressão, é importante ser honesto. Não é algo que se resolve com frases bonitas, mas também não é algo que define quem você é. Você pode estar passando por isso, sem ser isso. E sair disso não é um salto, é um processo. E isso não diminui você, isso fortalece você, porque pedir ajuda é um dos maiores atos de coragem. E ao mesmo tempo, existem pequenas coisas diárias que sustentam essa saída. E é isso que você está começando a construir aqui. Então, se hoje você se sente perdido, cansado, sem direção, talvez isso não seja o fim. Talvez seja o começo de uma nova versão sua que ainda está se formando, mais consciente, mais forte, mais alinhada. Mas para isso, você precisa parar de lutar contra o processo e começar a entender ele. Respira. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você está em transição. E transições são desconfortáveis, mas também são transformadoras. E se você chegou até aqui, talvez isso não seja por acaso. Talvez seja o momento de começar a voltar para você. Um passo de cada vez, sem pressa, mas sem desistir. E lembra disso, você não está sozinho e você é muito mais forte do que pensa. Se este conteúdo falou com você, curte o vídeo e envia para alguém que precisa ouvir isso ainda hoje.